Boa tarde, galera. Vamos terminar, então, né, a apostila 2 aí. Eu fiquei responsável pelos últimos 3 módulos, né, então estava faltando só esse módulo aqui, se eu não me engano é a aula 20 e 21, né, mas eu fiquei com os últimos 3 módulos aí, né, então foram elementos e fatores climáticos, depois nós vimos lá, né, os tipos climáticos, domínios climáticos do mundo, tá, e para fechar agora, os domínios vegetais no mundo, tá bom? Então, interessante, já falei várias vezes aí, mas repetindo mais uma vez, né, os tipos climáticos vão influenciar diretamente nos tipos de vegetais, ou seja, os vegetais eles vão se desenvolver, né, e se adaptar de acordo com as características do clima, né, onde ele está localizado ali, tá certo? Então, vamos dar andamento aí para a gente poder fechar esse módulo aí. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que a gente tira aí. Fechou? Então vamos lá. Bom, para dar início aí, nós vamos observar aqui o mapa Mundi, né? Mundo Vegetação, com todos os aspectos vegetais do nosso planeta, tá? Se você for procurar na internet, pessoal, pode ser que venha um mapa com algumas diferenças aí, né? Aparecem alguns nomes de vegetais diferenciados. É a mesma coisa que poderia ter acontecido, tá? Se você for pesquisar sobre um mapa sobre os climas do nosso planeta, tá? Mas as últimas 2 aulas, tanto sobre climas quanto vegetação, a gente está levando em consideração são os que são mais frequentemente utilizados, né? Tanto nas salas de aula quanto, né, ou quanto mais aí, principalmente no vestibular, né? Vestibulares e no Enem, certo? Então, o que que a gente observa aqui, né? Interessantíssimo. Os vegetais se desenvolvem de acordo com as características climáticas, né? Então, olha só, próximo à linha do Equador, nós sabemos que nós temos climas mais quentes e úmidos. Então, eu vou ter aqui, ó, floresta equatorial e tropical, né? Olha só. Mas é claro que outros fatores podem influenciar. Por exemplo, nós vemos aqui a vegetação de altitude, né? Pega aqui um pedacinho, vai pegar aqui desde o Chile aqui até aqui em cima, pegando a Colômbia, a Bolívia, entre outros países aqui. Mas é uma área próxima ali do Equador, então o clima teria que ser mais quente. Mas aqui tem o fator altitude que vai influenciar, né, diretamente nisso daqui. Nós temos outros tipos climáticos que vão influenciar nos tipos de vegetais, né? Nós podemos observar as áreas de médias latitudes, nós temos estepes, nós temos pradarias, nós temos taiga, né? E nas áreas de altas latitudes, né, que são as porções acima do círculo polar ártico e antártico, mas aqui vocês vão perceber, eu vou explicar melhor mais à frente, que acaba predominando aqui no hemisfério sul, né, nós observamos que, por exemplo, a tundra, né, que já é um tipo de vegetação que nós vamos encontrá-la em climas, né, polares, em climas muito frios, né? Normalmente esse tipo de vegetação ali, ele vai se desenvolver ali, ele vai aparecer por mais ou menos ali 4 meses do ano, né? Porque nos últimos 8 meses do ano ali, o frio é muito intenso, ele é muito rigoroso, o solo fica coberto por gelo, né? Durante esses 8 meses aí. Aí quando vem o verão polar, que a gente consegue observar esse tipo de vegetação aí, tá? Então, já vão assimilando uma coisa, pessoal. Se necessário, depois que vocês assistirem o vídeo aí, vocês podem voltar. Se quiser, eu posso mandar o slide, né? Eu tenho esse slide pronto aqui para vocês. É, eu posso mandar ele para vocês lá no grupo. Entendam a questão aí das zonas térmicas, né? Das zonas climáticas. Próximo da linha do Equador, eu tenho baixas latitudes, né? Eu saí aqui do Trópico de Câncer, saí do Trópico de Capricórnio em direção ao norte, em direção ao sul, tem as áreas de médias latitudes. Eu caí aqui nas áreas acima dos círculos polares, né, tanto o Ártico quanto o Antártico, eu estou em áreas de altas latitudes. Então, automaticamente, o clima ele vai se diversificar, né, dentro disso daí, automaticamente eu vou ter tipos de vegetais, né, totalmente diferenciados aí. Tá certo? Não vamos esquecer aí. Uma questão importante, pessoal, que aqui nós estamos estudando, né, até lá os últimos slides que eu vou mostrar para vocês aqui, sobre características. Nós vamos estudar sobre as características principais de cada domínio climático. Desculpa, de cada domínio vegetativo aí, tá certo? No climático que a gente estudou.
vamos dizer, característica uma por uma, mas é importante vocês entenderem, né, que, né, nos últimos anos aí, muitos desses domínios climáticos eles já foram ser alterados, né? Alterado principalmente devido ao quê? À forte ação antrópica, né? Então, devido à expansão agrícola, pecuária, né? A expansão do fluxo, até pelo fluxo de pessoas, né? Isso aí acabou que contribuiu muito para que vários é, tipos ou domínios de vegetais aí fossem modificados. Então, o que nós estamos vendo aqui no mapa são os domínios que nós temos hoje no mundo, né, sem levar em consideração, é claro, a sua modificação, tá certo? Essa modificação a gente vai estudar só lá no finalzinho, tá? No finalzinho dessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dessas alterações aí, né, e o que vem acontecendo, né, com a paisagem dessas localidades aí. Bom, depois a gente ter observado o mapa aí, é muito importante para vocês entenderem que nós temos, eu já tinha falado, mas nós temos vários pesquisadores que desenvolvem mapas diferentes aí para poder nos mostrar os domínios vegetais do mundo, né? Mas como eu disse, nós vamos focar aí naqueles que são utilizados mais frequentes, né? São mais utilizados aí nos livros de geografia, tá certo? Então, de acordo com esses pesquisadores aí, esses estudos, né, da questão dos vegetais, dos domínios climáticos mais utilizados no livro de geografia, nós vamos utilizar aqui dois critérios de classificação, tá certo? Para a gente classificar os tipos de vegetais. Nós vamos utilizar o critério de acordo com a dimensão e de acordo com o porte, certo? Nós vamos utilizar esses dois critérios aí, ou seja, nós vamos observar a altitude e a espessura dos tipos de vegetais, certo? Só que para facilitar um pouquinho a vida de vocês, né, eu vou estar falando algumas palavras como caducifólias, perennifólias, né? Já para adiantar, então, para ficar mais fácil para vocês, eu resolvi colocar aqui, né, uma visão geral, né, dentro daquela classificação, tá certo? Então, dentro da classificação, espessura, nós vamos ver e altitude, de acordo com a característica de um tipo vegetal, nós podemos observar a classificação quanto às folhas. Então, olha só, nós vamos pegar a espessura do vegetal, tá certo? A altura desse vegetal. Nós vamos pegar aquele vegetal e classificá-lo também quanto às suas folhas. Quanto às folhas de um vegetal, né, nós podemos observar aí dois tipos de classificação: caducifólias e perennifólias. As caducifólias, pessoal, são folhas que caem de acordo com as estações do ano. Então, vocês vão ver mais para frente que tem algumas espécies de vegetais que se encaixam aqui, né? Normalmente, lá no outono, verão, elas perdem as folhas como maneira de adaptação. Já aqueles vegetais que nunca perdem suas folhas, permanecem o ano inteiro com suas folhas, nós vamos dar o nome de perennifólias, tá certo? Então, já vão memorizando isso daí, se necessário anotando, que eu vou estar falando muito esses nomes aqui, na hora que a gente for observar lá os grupos, né, ou os domínios de vegetais, tá certo? Então, ó, quanto espessura, quanto altura, peguei a espessura, peguei a altura e observei as folhas. Agora eu vou observar, além da altura, da espessura das folhas, eu vou observar a classificação quanto à forma, certo? Quanto à forma desse vegetal. Se as folhas forem largas e sempre verdes, como lá na Amazônia, por exemplo, nós vamos dizer que aquilo ali é um vegetal, ou até mesmo uma floresta latifoliada, certo? Se for ali quanto à forma daquele vegetal ali, né? Folhas em forma de ponta, em folhas como se fosse em formato de agulhas mesmo, né? Como se fosse aquele pinheiro ali que a gente faz a árvore de Natal, nós vamos dizer que aqueles vegetais são aciculifoliados, né? Quer dizer, vão ter as folhas em forma de ponta, as folhas serão bem pontiagudas. E quanto à variedade de espécies, né? Então, eu peguei o vegetal em si e vou observar
se tem mais espécies daquele vegetal que são parecidos, né, ou são diferentes. Ah, não, esse vegetal aqui tem as folhas assim, mas aquele outro está numa mesma área, numa mesma superfície, mas possui características diferentes. Então, se for, né, um local, uma superfície com predomínio de uma só espécie, ou seja, as espécies elas são muito parecidas, né, muda pouco a característica de uma para a outra, nós vamos dizer, né, que aquele local ali, por exemplo, uma floresta, ela vai ser homogênea. Se ela for homogênea, ela vai ter o predomínio de uma única espécie, né? Não muda muito uma espécie de vegetal para a outra. Agora, se eu pegar um lugar, uma superfície onde tem várias espécies, né, lá no mesmo ambiente, porém com características diferentes, né, elas se adaptaram àquele ambiente, né, elas estão ali todas no mesmo ambiente por as características climáticas, né, por exemplo, mas elas possuem formatos, né, espessura, altura diferentes. Então nós vamos dizer que elas são o quê? Heterogênea, né? Heterogênea, diferente, homogênea, iguais, né? Referente às espécies que ali nós estamos observando. Eu vou estar falando também muito sobre essas duas classificações aqui. Quanto à formação, né? Nós vamos aqui a gente começa a entrar na nossa matéria aí, mais na apostila. Quanto à formação, nós vamos ter uma formação arbórea, né, que o próprio nome já diz, vem de árvores, só que essa formação arbórea, elas serão árvores de grande porte, tá? Nós teremos uma formação arbustiva, que são árvores de pequeno e médio porte, predominam principalmente ali árvores de médio porte, certo? E nós teremos ali, né, as herbáceas, que é uma vegetação de campos, tá certo? Essas três formações vegetais aqui, tá certo, pessoal? Elas são as dominantes. Nós vamos focar muito nessas aqui, tá certo? Depois eu tenho aquelas outras. A desértica, por isso que eu coloquei separado aqui, que é uma vegetação esparsa, né, muito rara, muito pobre. Quase a gente não observa esse tipo de vegetação. Ela vai se desenvolver ali mais quando consegue ter algum período de chuva, então, ela desenvolve aquela vegetação. Passou o período de chuva, a gente praticamente não tem, acabou, não existe vegetação ali, tá certo? E nós não vamos falar, aprofundar nessa última aqui, mas eu acho interessante colocar que é a vegetação, né, quanto à formação ou classificação, quanto à formação litorânea, né, que é aquela submetida à ação do mar, né, a maritimidade, por exemplo, aí, né, não só na questão da costa, né, mas essa litorânea aqui ela pode ser até mesmo os vegetais que se encontram na onde? No fundo do mar. Né? E como para a geografia, o principal objetivo da geografia é o estudo do espaço geográfico, né, o homem agindo sobre o espaço natural, então essa vegetação litorânea ela não vai caber aqui ao estudo da geografia. Mas eu achei interessante colocar para vocês entenderem aí, certo? Então, nós vamos focar naqueles dois tipos ali de classificação, os dois tipos principais, né? Não vamos esquecer isso daí, que é a espessura e a altura, certo? Não vamos esquecer essas duas questões, mas dentro de vegetais, de acordo com a espessura e com a altura, com o tamanho, né? Com o tamanho ali, a gente observa características aí no formato das folhas, né? Dentre outras questões interessantes para você, para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu vou falar daqui para frente. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, continuando aí. Bom, primeiro grupo de domínio vegetal que nós vamos estudar, pessoal, são as formações vegetais dominantes. Né? Eu já tinha falado para vocês anteriormente, agora nós vamos focar e vamos estudar esses três domínios aqui, tá certo? Esses três domínios aqui, nós vamos ter a arbórea, né, que são árvores de grande porte. A arbórea vem de árvores ali, né, só que de grande porte. A arbustiva, né, que vem de arbustos, que são árvores de pequeno e médio porte. Então, já lembra-se ali, arbustos, né, galhos retorcidos, né, cascas grossas ali, como se fosse o cerrado brasileiro. E a herbácea. A herbácea é um tipo de vegetação rasteira. Ela lembra ali os campos da região sul do Brasil, por exemplo. Certo? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, nós vamos focar agora nas formações vegetais dominantes. Vamos estudar
uma por uma dessas aqui, depois nós vamos para as outras formações vegetais aí, tá certo? Bom, o primeiro tipo de vegetação arbórea que nós vamos estudar aqui é equatorial. Na verdade, para ficar mais fácil para vocês, são 4, tá certo? Sobre essas formações vegetais arbóreas, nós vamos estudar 4, que é a floresta equatorial, depois nós vamos ver a floresta tropical, a floresta temperada, e a gente fecha as formações vegetais arbóreas com a floresta boreal, tá certo? A gente fecha com com a boreal aí, então nós vamos ver 4 tipos. Vamos focar aqui agora, para a gente não perder o foco aí, sobre a floresta equatorial. Bom, primeiro, por isso que eu falei para vocês entenderem o que eu tinha dito lá atrás, né, sobre a questão da forma, né, se tem folhas durante o ano todo, se essas folhas caem ou não, para vocês entenderem mais fácil aqui, olha só. A floresta equatorial, pessoal, ela possui como característica, uma primeira característica que eu coloquei para vocês aqui, né, elas são perennifólias e latifoliadas. Né? O que quer dizer isso? Né? Primeiro que elas são árvores de grande porte, vocês já viram essa principal característica lá. Além delas ser árvores de grande porte, né, esse conjunto dessas árvores aí, nós vamos dar o nome de floresta. Então, por isso, floresta equatorial. Se elas são perennifólias e latifoliadas, quer dizer o quê? Que as folhas nunca caem, né? As folhas vão se manter durante o ano inteiro, tá? E essas folhas vão ser sempre verdes, né? Largas, copas largas, folhas grandes, né? Durante o ano inteiro ali. Elas serão heterogêneas, né? O que quer dizer isso daí? Como já tinha dito lá atrás, nós vamos observar na floresta equatorial uma grande biodiversidade, né? Então, quer dizer que nós vamos encontrar ali várias espécies de vegetais, né? De vegetais com características, muitos ali com características diferentes uma da outra, mas habitando um mesmo local, né? Uma mesma superfície. As florestas equatoriais elas possuem 3 estratificações verticais, ou seja, nós vamos encontrar ali árvores, né, de acordo com a altura, né, de acordo com essa altura aí no geral, nós vamos observar ali 3 grupos, né, e esses 3 grupos vão se dividir em árvores que podem ir de 60 até 5 metros de altura. Né? Então, isso aqui inclusive conclui que essa floresta equatorial é formada por vegetais, né, diferentes um de outros, né? Uns muito altos, né? No geral são altos, porque é um porte alto, mas a gente consegue observar algumas outras vegetações ali com características um pouco mais baixas, mas repito, o que predomina, né, são árvores de grande porte. Uma outra característica aqui que a gente observa no último tópico aqui, as florestas equatoriais elas vão se encontrar em regiões úmidas, viu, pessoal? Se eu estou falando de floresta equatorial, eu lembro ali da linha do Equador, é uma região úmida, porém é uma região quente, né, quente e úmida, automaticamente a quantidade, né, de índice pluviométrico ali vai ser muito alto, né, vai chover muito ali, então vai contribuir para que tenhamos aí uma floresta com todas essas características anteriores que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Bom, essas florestas aqui, onde que elas foram encontradas, né? Todos os tipos de vegetais, eu vou colocar para vocês a localização, tá certo? Muito interessante, né? Porque pode cair numa prova aí, no Enem aí, falando sobre um tipo de floresta, né? A floresta amazônica, claro, você vai ficar fácil, você já sabe que está próximo da linha do Equador, né? Nós temos ela aqui no Brasil. Mas nós não temos só a floresta amazônica, que é um tipo de floresta equatorial, certo? A floresta amazônica, aqui no caso, nós vamos encontrá-la na porção centro, porção centro não, na porção norte, né, desculpa, do território brasileiro, mas nós temos também a floresta equatorial na parte centro-ocidental do continente africano, ali, por exemplo, ganha o nome de floresta do Congo, tá? E temos também no sudeste da Ásia floresta equatorial, certo? Então, as 3 principais áreas do nosso planeta com floresta equatorial são essas aí, tá? Aqui na América do Sul nós encontramos a Amazônia, né? Tem a Amazônia legal e internacional, a legal é que está em território brasileiro. Nós temos lá no continente africano a floresta do Congo, né? Naquela ali do centro
para oeste ali do centro ocidental, e nós temos lá no sudeste da Ásia também floresta de origem equatorial, certo? Continuando aí, vamos lá. Aqui eu tenho as imagens, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Né? Eu digo que o slide facilita muito o nosso entendimento, porque a gente pode colocar aqui, né, algumas imagens. Olha só. Então, aquelas características que eu li para vocês anteriormente, né, elas se encaixam perfeitamente aqui. Né? Então, olha só. As florestas equatoriais vão ser sempre verdes, né? Olha só, as copas das largas muito altas, né? Então, muita abundância, né, de biodiversidade. Inclusive, essa questão dessas copas altas, por serem muito altas, ser uma mata muito fechada, né, isso dificulta a passagem dos raios solares nas porções mais baixas. Então, como o sol não consegue chegar nas porções mais baixas aqui dessas árvores, acaba contribuindo para que não surjam, né, tantas, é, tantas espécies vegetais, né, de porte mais baixo. Né? Se o sol não consegue atingir as porções mais baixas, automaticamente essas vegetações que ficam mais embaixo, elas não vão conseguir se desenvolver. Né? Então, é uma questão interessante também para vocês entenderem isso. Próximo tipo de formação arbórea, pessoal. Nós temos aí a floresta tropical, que é simplesmente quase a mesma coisa que a floresta equatorial. Só que tem um detalhe aí, né? Tá aqui, um dos tópicos aqui para vocês, ela é menos densa. A gente observou anteriormente que a floresta equatorial é muito densa, né? A densidade ali é muito grande, né? As copas são muito largas ali. Acabei de dizer anteriormente, né? O sol nem consegue ultrapassar a copa dessas árvores e chegar nas porções mais baixas para poder contribuir para desenvolver os vegetais que ficam mais embaixo ali. Então, uma característica que diferencia a floresta tropical da equatorial é justamente que ela é menos densa. A gente vai ver ali que as árvores começam a ficar um pouquinho, tá? Mais espaçadas uma das outras ali, tá certo? Porém, uma questão que elas têm em comum, a floresta tropical também, ela é perenifolha, né, e latifoliada. Então, folhas largas, sempre verdes, né, e nunca secam durante o ano. Também, como nós vimos na floresta equatorial, elas são heterogêneas, né, possuem uma grande variedade de espécies vegetais num único local. E a localização, onde nós vamos encontrar essas florestas tropicais, né? Claro que naquelas áreas um pouco distantes da linha do Equador. Então, a partir do momento que eu sair da linha do Equador, eu já não vou ter mais a floresta equatorial, eu começo a ter a floresta tropical, né? Ou seja, naquelas áreas mais próximas ao Trópico de Câncer e ao Trópico de Capricórnio, né? Nas áreas de, claro, mesmo estando próximo do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, nas áreas que a gente pode observar aí uma maior quantidade de umidade, né? É fácil de encontrar essas regiões tropicais aí no sudeste do Brasil, né? E na costa meridional do México. E no continente africano também, tirando as porções equatoriais, a gente consegue encontrar ali várias florestas tropicais, certo? Então, não confundam, né? A principal diferença entre a equatorial e a tropical aí é a densidade e também a localização. No resto, elas possuem características muito em comum. Próximo tipo de floresta arbórea, pessoal. Nós temos aí a floresta temperada, né? Então, o nome temperada já faz a gente lembrar ali do clima temperado, né? 4 estações do ano muito bem definidas, né? O verão, né? O outono, o inverno, a primavera são muito bem definidos, né? Diferente do clima tropical, né? Que possui praticamente 2 estações do ano, né? Uma quente e outra fria, né? Uma quente chuvosa e uma fria bem seca, né? Perceba que já possui aqui características diferentes, né? Olha só, elas são caducifólias. O que quer dizer isso aí? Expliquei lá para trás naqueles aspectos gerais, por isso que eu falei para vocês, vou estar sempre voltando naquilo ali. A floresta temperada, elas já perdem suas folhas, pessoal, de acordo com a estação do ano, principalmente não, durante o outono e o inverno.
que elas fazem? Elas perdem suas folhas. Elas perdem suas folhas para quê? É uma maneira de adaptação. Então, acabou o outono e inverno, elas voltam a ter suas folhas naturalmente, certo? Ao contrário do que nós vimos na floresta equatorial e na floresta tropical. Elas são homogêneas, né? Ao contrário das duas últimas florestas que nós estudamos também, que eram heterogêneas. Quer dizer o quê? Até pela imagem, né? Fica fácil de vocês observarem aí. Elas possuem, as espécies, né, vegetais dela aí são todas semelhantes, né, iguais uma das outras, certo? Porém, possui uma baixa densidade, né, não é tão densa como a Amazônia, por exemplo, né? E nós vamos encontrar esse tipo de floresta aí, né, aquelas áreas de latitudes médias, né? Nós vimos as duas últimas vegetações, né, esqueci de falar para vocês aí, tanto a equatorial quanto a tropical, nós encontramos elas nas áreas de baixas latitudes, né, que é da linha do Equador até chegar ali o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Já a floresta temperada, não. Nós vamos encontrar ela naquelas áreas de latitudes médias, né? Quer dizer, eu já saí do Trópico de Câncer em direção ao norte, já saí do Trópico de Capricórnio em direção ao sul, né? Além dessas áreas aí de latitudes médias, nós vamos encontrar também a floresta temperada naquelas áreas subtropicais, né? Aquelas áreas subtropicais, no caso aqui do Brasil, a região sul, né? Aquela área de transição, está saindo do clima tropical e está entrando no clima temperado, né? Essas áreas subtropicais é onde, no geral, né, o clima e o inverno, eles são, no geral, aí, muito frio e também seco, tá certo? Ele vai ser muito predominante, pessoal, esse clima, esse tipo de floresta aí. Falo clima porque o clima temperado ele também é predominante, né, e acaba influenciando no tipo de essa floresta aí. Ele vai ser muito comum, muito predominante na Europa Central, né? A gente vai encontrar esse clima temperado aí. Nós vamos encontrar esse clima temperado também em grande parte dos Estados Unidos, né? São as duas principais áreas que nós conseguimos encontrar a floresta temperada, tá certo? Muito predominante tanto nos Estados Unidos quanto na porção central ali do continente europeu. Eu falo porção central, mas é o clima predominante, sem dúvida, do continente europeu, certo? Continuando, próximo tipo de vegetação arbórea, né? Nós vamos ver aqui a floresta boreal. Uma característica, né, já é semelhante da anterior, né, das florestas temperadas aí. Elas também são o quê? Caducifólias, quer dizer que elas vão perder essas folhas de acordo com as estações do ano. Porém, olha só uma outra característica que a gente não tinha visto ainda, né? Elas serão aciculifoliadas. O que quer dizer aciculifoliadas, né? São folhas simples, desculpa, são folhas finas, pessoal. Folhas finas, bem fininhas ali, como se fosse uma agulha, né? Bem pontiagudo ali. Mas por que que ela tem esse formato de agulha? Elas são bem finas, justamente como uma defesa aos invernos que são, que muitas vezes, rigorosos nessas áreas aí, né? Então a gente consegue observar aqui, né, uma floresta de coníferas, né, que vai ser muito comum nessas áreas aqui, né? Então, floresta de coníferas porque tem formato de cone, né? É como se fosse o pinheiro, né, que nós utilizamos aqui no Brasil, né, para aquela árvore que nós utilizamos para fazer a árvore de Natal, né? A gente sabe que a questão do Natal ele é baseado nos países lá de cima, né? Nos países do norte, onde o clima são mais frio, né? Mais frios. Então, automaticamente, né? Por questões culturais, a gente mantém a mesma cultura, né? Nós fomos colonizados pelo continente europeu. Então, é um tipo de vegetal aí que nós, né, utilizamos aqui no Brasil, mas ele é típico principalmente dos países lá de cima, né, dos países do norte, né? Então eles possuem essas folhas bem fininhas como maneira de proteção, né, principalmente a queda de neve aí, tá? Localização, onde nós vamos encontrar a floresta boreal. Pessoal, floresta boreal, floresta de coníferas, tá certo? Ou ainda taiga.
taiga não é um nome comum em todas as regiões do planeta não, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa taiga aí, mas é a mesma coisa de floresta boreal ou de coníferas, tá? Não esqueçam isso daí. Bom, onde nós vamos encontrá-la aí? Nós vamos encontrar esse tipo de vegetação também em médias, porém também em altas latitudes, tá certo? Principalmente lá no hemisfério norte. Se vocês voltarem um mapinha lá do início, vocês vão perceber que é predominante no hemisfério norte, né? A gente vai encontrar esse tipo de vegetação, aí, tanto em médias quanto em altas latitudes, né? A característica desse tipo de vegetação, né, o clima ali desse tipo de vegetação ali, sem dúvida, os invernos eles vão ser o quê? Muito frios. Os invernos aqui eles vão ser muito rigorosos. Como vocês podem ver na imagem aqui, vai ter a queda de neve. Então, para poder se adaptar a essa queda de neve, por isso que ela possui essas folhas bem fininhas, bem pontudas, né, pontiagudas ali, né, para poder se adaptar a essa questão aí. Esse tipo de árvore aqui, ou esse tipo de vegetal, ele tem um grande potencial econômico, pessoal, principalmente no Canadá, né, grande parte da Europa e uma porção da Ásia. Qual que é o potencial econômico desse tipo de vegetal aí? É a produção de papel, né, e papelão, a celulose em geral. E foi o que eu disse, né, em alguns lugares aí ele não é conhecido nem como floresta boreal, muito menos como conífera, né? Ela vai ser conhecida aí, principalmente nesses locais que eu falei aí, né, em grande parte da Europa, grande parte ali da Ásia também, ela vai ser conhecida como taiga, tá certo? Não esquece isso daí. Se preciso, anota essa questão aí que é muito interessante. Taiga, floresta boreal ou floresta de coníferas. Anota isso daí. Bom, agora vamos para um outro grupo aí, né? Um outro grupo ou domínio de vegetais aí, certo? Nós vamos observar aqui a formação arbustiva, né? Como o próprio nome já diz aí, são os arbustos, né? Bom, uma característica principal de todos os dois tipos, tá? Os dois tipos de formação arbustivos aí, nós vamos ver aí que são só duas, né? A vegetação mediterrânea e as savanas, né? São tipos ou formações de vegetais de porte médio, pequeno e médio porte aí que nós vamos encontrar esses vegetais aí, né? Então, ao contrário do que nós vimos anteriormente, dos outros tipos de formações ali arbóreas, né, nós não vamos observar aqui árvores de grande porte, né? Então, vai ser pequeno, principalmente, predominantemente ali, vegetais com porte médio, certo? Bom, a primeira aí que nós estamos observando é a vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea tem como principais características, né, a presença de vegetais xerófilos, né, que são as xerófilas. Essas xerófilas, né, elas vão estar ali no meio de arbustos, né, que esses arbustos aí têm como característica, né, eles terem ou serem árvores aí que possuem galhos tortos, né, e bem retorcidos, né, que vão se adaptar a esse tipo de vegetação aí que possui como características climáticas, a gente já viu lá para trás, né, algumas temperaturas mais altas de acordo com as estações do ano, né? Então, além dessas xerófilas aí, nós encontramos também, né, entre esses arbustos aí, os urzes, né? As xerófilas, pessoal, é simplesmente vegetais que vão se adaptar ali a ambientes mais secos, né, com pouca chuva. Então, você já consegue observar que é um lugar que, dependendo da estação do ano, vai chover pouco, então vai dar origem a ela. Agora, esses urzes aí, ele vai ser um tipo de arbusto, propriamente dito, né, encontrado somente ali no Mediterrâneo e em algumas montanhas, né, tropicais ali, próximo de clima tropical no continente africano. Então, esses urzes aí, você vai encontrar eles só nessas duas localidades aí, tá certo? Porém, são dois tipos de vegetação ou de formação arbustiva. É a localização, onde nós vamos encontrar a vegetação mediterrânea, né? Então, ela vai ser encontrada principalmente e predominantemente, em sua maioria, ali na porção sul, né, ou porção meridional do continente europeu, que é onde nós temos ali o mar Mediterrâneo,
né? E esse mar Mediterrâneo é o que vai ser responsável para dar o nome tanto ao clima, né, clima mediterrâneo, quanto à vegetação mediterrânea, tá certo? Então, interessante aí, a vegetação mediterrânea, nós encontramos os ursos, né, tanto as xerófilas, que são tipos de vegetais que vão se adaptar ali a ambientes mais secos, né, com pouca chuva, certo? Continuando aí. As savanas, né, que é o segundo tipo aí de formação vegetal arbustiva, né? A savana ela é muito encontrada principalmente no continente africano, né? E a principal característica das savanas é que ela é também, né, como o próprio nome já diz, uma vegetação arbustiva, né, um porte também médio, né, compostos ali, entre esses arbustos, né, a gente consegue observar até mesmo aqui, olha só, essa primeira imagem aqui fica mais fácil para a gente poder observar que entre, né, os arbustos nós temos algumas árvores, a gente observa que não são árvores ali, né, de pequeno e médio porte, né, no máximo ali, são árvores de médio porte, né, no meio de uma vegetação mais rasteira. Então a gente vê aqui arbustos, olha só, passando o mouse, arbustos, árvores de pequeno e médio porte e uma vegetação rasteira, né? Uma questão interessante, né, que nós temos a savana aqui no Brasil, né, a chamada savana brasileira, né? Por que savana brasileira? Porque no caso da África, né, ela ganha o nome de savana, né, e aqui no Brasil ela seria o que? O nosso cerrado, né? Então, ela vai ser um tipo de vegetação encontrada aí predominantemente, né, naquelas regiões intertropicais, né, que a gente sabe que possui como característica a alternância, né, de duas estações do ano aí, né, uma seca e outra chuvosa, né. Esses locais aí, né, só para a gente dar os nomes aí nessas partes do mundo aí, vai ser no continente africano, né, como eu já disse, a grande parte do Brasil central, né, que é onde nós temos o cerrado, né. Então, inclusive, a vegetação predominante de Campos Gerais, galera. Então, se a gente for sair para as áreas rurais aí, nós vamos encontrar o cerrado, também conhecido como savana brasileira, né. Repito, aqui no Brasil a gente usa o nome de cerrado, né, mas no geral, na visão geral, na geografia geral ali, principalmente no continente africano, nós vamos dar o nome ali de savanas. Fechamos aqui então os dois tipos de vegetações arbustivas, tá certo, galera? Agora nós vamos para o próximo tipo de formação ou domínio vegetal aí, que são as formações vegetais herbáceas, né? Então nós já vimos lá para trás as principais características, né, da formação herbáceas, né? Formação herbáceas, né, são formações de vegetais mais rasteira, né, são bem baixas, já são ali, lembrando, até pelas imagens a gente pode observar como se fosse aqueles campos, né? Aqui no Brasil a gente vai lembrar dos campos sulinos, né, dos pampas gaúchos, não é mesmo? Então, já são tipos de vegetação bem baixos ali, né? A característica deles ali é de né, sempre bem baixinho ali, dando a impressão até de campos aí, campos propriamente dito até utilizado como nome, né, tipo de vegetal aí. Onde nós vamos encontrar as pradarias, que é o primeiro tipo de formação vegetal aí, né, que possui como característica, as imagens mostram, né, vegetação herbácea bem baixa aí. Nós vamos encontrar esse tipo de vegetação aqui, galera, naquelas médias e altas latitudes, tá certo? Aqui no Brasil, nós conseguimos encontrar na região sul. A gente sabe que a região sul tem um clima subtropical, ela está saiu do clima tropical, ela já sai, né, do trópico ali de Capricórnio, já está para baixo, ela começa a entrar nas áreas de médias latitudes aí. Mas também pode ser encontrado, tá certo, não esquece isso aí, nas áreas de altas latitudes, né, onde nós vamos ver as características dessas áreas aí, né, elas vão ser áreas mais frias, né, e relativamente úmidas, né, relativamente úmidas, né, vai ser muito influenciada pelas estações do ano aí. Né, se a gente for pegar a prática ali mesmo, quais são os nomes dos locais onde nós vamos encontrar isso aí? Muito importante essa questão aí, porque pode cair mapas nas provas de vocês, acho que fica mais fácil colocar os locais que nós conseguimos encontrar ela aí. Então nós vamos encontrar essas pradarias aí, né, naquelas planícies centrais dos Estados Unidos,
Olha só, interessante, né? Falar um pouquinho sobre essas planícies centrais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é o país que possui a agricultura mais avançada, né, mais moderna do mundo. Essas planícies centrais, o próprio nome já diz, são planícies, além de possuir o relevo mais baixo, que vai favorecer ali a mecanização, né, do campo, nós observamos também a formação vegetal que ali encontra-se, né? Então, são questões positivas, né, para a prática da agricultura nesse país aí. Além dos Estados Unidos, nós vamos encontrar também ali no Canadá, né? Além do Canadá, nós conseguimos encontrar lá também no leste europeu, principalmente ali na Ucrânia, né? E mais aqui ao sul, como já tinha falado para vocês, nós vamos encontrar também esse tipo de vegetação, nessas pradarias, né? Aqui no sul da América do Sul, né? No caso aqui é o Brasil, só que aqui no sul, né, da América do Sul, inclusive no nosso país e em outros países aqui da América do Sul, bem mais para o sul aqui eu digo, ele vai ser chamado não de pradarias, mas sim de pampas. Então acho interessante vocês assimilarem aí uma coisa com a outra, né? Esses nomes aí, pradarias ou pampas, savanas ou aqui no Brasil, cerrado, né? Então, interessante vocês irem assimilando essas questões aí, certo? Dando continuidade, vamos para o próximo tipo de formação herbácea, né? São três as pradarias que eu já falei para vocês. Nós vamos ver agora as estepes e por último nós veremos a tundra, certo? As estepes, como a gente pode observar pelas imagens, como característica de vegetação herbácea, né? Ela é rasteira, né? Sempre bem baixinhas ali. Também vai ser encontrada ali, como nós já vimos nas outras, na anterior, né, nas pradarias, ela também vai ser encontrada, né, em áreas ali de médias e altas altitudes. Porém, pessoal, em áreas mais áridas que a pradaria. Ou seja, as pradarias elas já vão ser encontradas ali em áreas um pouco mais úmidas, né? Já as estepes não, vocês podem observar pela imagem, né? As estepes elas vão ser encontradas em áreas onde tem um pouco mais de aridez. Então, né, depois das estepes muitas vezes a gente pode encontrar o quê? O deserto propriamente dito, certo? Onde nós vamos encontrar esse tipo de vegetação aí? Nós vamos encontrar as estepes aí, principalmente na Rússia e na Ucrânia, né? Onde ali vai ter a presença de um solo muito fértil, né? Um solo negro, uma grande quantidade de humus, né? Um dos melhores solos para a prática da agricultura aí, que é conhecido como Tchernozem, né? Que vai ser um clima muito propício à prática da agricultura aí. Ele tem uma grande quantidade de humus, né? Se vocês não estudaram sobre esse tipo de solo aí, dá uma pesquisadinha depois no Google. E tem até algumas imagens, né? Ele é um solo bem escuro, bem negro mesmo, e possui uma grande fertilidade. É um dos melhores tipos de solo para a prática da agricultura aí. Bom, próximo tipo de formação vegetal herbácea é a tundra, né? Essa daqui, né, como também herbácea e rasteira, mas essa aqui nós já vamos encontrar ela no extremo, né, lá na extremidade, né, no extremo, principalmente no extremo norte do nosso planeta, né, bem lá em cima, nas áreas, nós vamos encontrar esse tipo de vegetação lá nas áreas polares, né, ou seja, aquelas áreas de altas latitudes. Aqui vai ter como predomínio o gelo cobrindo, né, o terreno aí na maior parte do ano, né. Aqui normalmente durante 8 meses, é, essas duas imagens que nós estamos vendo aí, ela seria totalmente branquinha, né? Gelo cobrindo ali durante 8 meses. Nos outros 4 meses, né, vai vir ali o verão polar, então aí já dá origem ao que nós estamos observando aqui. Então, bem rasteira, né, e consegue se adaptar à queda de neve, né, a formação de geleiras aí durante 8 meses. Então, é um tipo de vegetal que vai se adaptar a essas temperaturas, as temperaturas mais baixas do nosso planeta aí. Uma questão importante, quando vem o verão polar aí, essa tundra aí, ela vai dar
né, vai desenvolver uma outra forma aí que nós damos o nome de musgos e líquens. Musgos e líquens, que é o que nós estamos vendo aqui na imagem. Tá? Então, não esqueçam esses musgos e líquens, são tipos de vegetação da tundra, né, quando começa ali o verão polar, né, que é curto aí durante somente 4 meses aí. Fechamos assim então as formações vegetais herbáceas, né? Mais uma aí que nós deixamos para trás. Vamos dar sequência aí na vegetação em áreas desérticas. Vegetação em áreas desérticas, né, pessoal, não é difícil a gente entender, né? Olha só, rara, pobre, né? O solo ali não é maduro, né? Ele não tem fertilidade nenhuma, né? E ele vai ser raro, né? Muito raro a existência de vegetais e pobre, né, justamente devido às condições climáticas, né? Então, a gente sabe que no deserto as condições climáticas ali, o clima, as temperaturas são muito elevadas, né? E contribui para a formação de aridez. A gente não pode esquecer que elas são elevadas durante o dia, né? A amplitude térmica diária dela ali é muito alta, né? Então, durante o dia, temperaturas muito altas, durante a noite as temperaturas podem cair para baixo de zero. Então, para um vegetal conseguir se adaptar a esse tipo de clima é muito difícil. Então, a gente quase não consegue observar, até mesmo pela imagem aí, quase nenhum tipo de vegetação. As raras vegetações que muitas vezes surgem ali, né, elas são vegetações que acabam surgindo quando tem alguns períodos, né, de chuva, pouca chuva. Aí acaba acontecendo o desenvolvimento de algum tipo de vegetal. Mas quando passam aquelas chuvas, automaticamente esses tipos de vegetais eles acabam sumindo, né, e só vão voltar a existir ali caso volte a ter uma quantidade considerável aí de precipitação. Né? O que nós mais vamos encontrar, né, as poucas espécies que nós vamos encontrar nas áreas desérticas aí, serão xerófilos, né, e herbáceas, como a gente consegue observar pela imagem aí, repito, só vão existir ali nos curtíssimos períodos de chuva, certo? Bom, continuando aí, localização. Onde nós vamos encontrar, né, ou seja, quais serão os desertos? Eu já tinha falado isso aqui para vocês quando eu expliquei lá para trás, né, no módulo anterior, sobre os desertos aí do nosso planeta. Então, quais são os principais desertos do nosso planeta, ou seja, onde nós vamos encontrar aí essa vegetação de origem desértica aí, né? Nós temos os desertos lá do continente africano, né, do Saara e o Kalahari, também o de Namíbia, né, o Saara é mais ao norte, Kalahari e Namíbia fica mais a sul, sudoeste do continente. Nós temos o deserto da Califórnia, que fica aqui nos Estados Unidos, né? Não pode esquecer daquela corrente marítima que ganha o mesmo nome, que contribui muito para a formação tanto do clima ali, quanto dos tipos de vegetais que vão acontecer ali. Nós temos, né, desertos no Oriente Médio, principalmente o deserto da Arábia. Nós temos o deserto australiano, né, e também temos o deserto de Atacama, que fica aqui na América do Sul, no Chile, certo? Então, no geral, né, nem tem muita coisa para a gente observar. A vegetação desértica, ela nem tem muitas características para a gente poder observar aí. Bom, terminamos aqui os domínios, né, os vegetais do nosso planeta aí. A gente vai ver um pouquinho agora sobre o processo de desertificação e arenização, tá? Primeira coisa, pessoal, são dois processos totalmente diferentes aí, né? Quer dizer, ambos os processos, né, eles vêm ocorrendo em várias áreas do mundo, né? O que tem de semelhante entre os dois são os fatores, né, que vêm fazendo ou gerando alteração deles, né, tanto de desertificação quanto de arenização. Então, esses dois processos aqui, eles vêm modificando, sem dúvida, né, todos os domínios vegetativos que nós estudamos anteriormente, todos eles, né, sem dúvida alguma, tanto a desertificação quanto a arenização. Então, quando a gente fala desses dois processos, repito, o que tem em comum é muito a questão da ação humana. Eles podem acontecer, sim, por questões naturais. Sim, pode acontecer. Mas o que mais agrava, né, esse problema aí, esses dois processos, sem dúvida, é a ação humana. Né? É o homem que acaba modificando muito isso aí, seja lá para a agricultura, seja lá para a pecuária. Né? Esses dois processos, principalmente é o homem que vem contribuindo muito aí. Porém, qual que é a diferença entre os dois aí, pessoal?
muito importante, você pode cair numa provinha aí, nessa questão de, essas questões ambientais, elas sempre costumam a cair aí em provas do Enem, né, em provas de vestibular aí. Então, toma muito cuidado com essa daí. O que que é a desertificação? Né? A desertificação, ela vai acontecer ali em áreas onde o clima ele vai ser árido, semiárido ou semiúmido, tá certo? Ou seja, desertificação onde existe ali o clima árido, semiárido e semiúmido, muitas vezes próximo de uma região desértica, acontece esse processo. Então, você pega esses tipos climáticos, já são tipos de clima que mais secos, né? Já não tem tanta umidade ali. Acontece o processo de desmatamento, isso acaba alterando o que? O ciclo da água. Alterou o ciclo da água, acaba dificultando o desenvolvimento, né, da vegetação. Além disso tudo, né, além dessa questão da mudança do ciclo da água aí, né, se tem água, vai causar aí, a escassez de água vai acabar causando aí vários outros problemas. Então, olha só, a principal característica da desertificação é onde ela ocorre. Anota isso daí. Tá? A desertificação ela vai acontecer em áreas de climas áridos, semiáridos e semi-úmidos. São locais de clima seco propriamente dito. Né? Então, próximas às áreas semiáridas, próximas a desertos, né? Aqueles lugares que semi-úmido, né? Quer dizer, é quase úmido, quase, mas não tem umidade. Ali pode acontecer através do desmatamento o processo de desertificação. Então, a galera vai, desmata para poder praticar, por exemplo, agricultura. Então, o solo já não é tão fértil. Você vai, acaba plantando alguma coisa ali, tira boa parte dos nutrientes, ou quase ou todos os nutrientes do solo, acaba gerando o que? O seu empobrecimento. As imagens de cima, pessoal, mostra o processo de desertificação. Inclusive, essas duas aqui é o antes e o depois. Olha só, plantou essa vegetação, retirou os nutrientes do solo, que já não é um solo tão rico, né, porque o clima aqui ele é seco, né, quase não tem umidade, praticamente, dependendo da localidade, não tem umidade. Então, consequentemente, o que vai fazer? Vai acontecer isso daqui, processo de desertificação. Então, essas duas últimas imagens, né, é o antes e o depois. A imagem de baixo, ou seja, as duas imagens aqui de baixo, elas vão representar o processo de arenização. O que é o processo de arenização? Muito parecido com o processo de desertificação, muito. Porém, olha só, porém entendo que ele vai acontecer em solos arenosos, onde o clima é mais úmido. Então, anote isso daí. A arenização, ela também é um processo que pode acontecer naturalmente, tá certo? Igualzinho pode acontecer com desertificação, só que o que vem contribuindo muito para que ele ocorra, esse processo de arenização, é sem dúvida a ação humana, tá certo? Aqui na imagem mesmo a gente pode observar, olha só, não sei se vai ficar muito nítido aí, a gente observa aqui, olha só, era uma área, né, cheia de vegetação típica aqui. Automaticamente o homem vê aqui, provavelmente aqui extração de algum tipo de minério, pode ser, né? Olha só o que vai acontecer. Né? Aí você segue a imagem, né? Tinha vegetação, a máquina vem, ela tirou a área verde, vem as chuvas, né? Essas chuvas aqui, por que que elas vai ocorrer? As chuvas que serão constantes, justamente porque eu estou dizendo que é uma área úmida. Então vai chover muito, vai lavar todos os solos aqui, o terreno ali já é arenoso, então vai fazer aqui, vai formar aqui aqueles bancos de areia, né? Então, o processo de arenização ele é diferente do processo de desertificação. O processo de arenização, apesar de ser muito parecido com o processo de desertificação, só que a arenização ele vai acontecer em lugares com solos arenosos e o clima ele vai ser ali úmido, né? Então, ali vai ter ocorrência de muitas chuvas durante o ano inteiro, né? Vai acabar contribuindo para que ocorra esse processo aí, certo? Então, anota aí, desertificação é lugares de clima mais seco, seja ele lá árido, semiárido e semiúmido, tá certo? A arenização, e para ela acontecer, tem que ser em locais de solo arenoso, tá certo? E o clima ali vai ser úmido. Então, você pega solo arenoso com muita chuva, processo de arenização, tá certo? Aqui no Brasil, esse processo de arenização ele vai ser muito comum, né, aqui no Rio Grande do Sul. Né? Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente observa muito esse processo de arenização aí.
Já a desertificação, né, atualmente aí, depois eu vou passar um mapinha para vocês, a desertificação, pessoal, vai ser muito comum na África subsaariana, tá? Na África subsaariana, ali, o que que é a África subsaariana? Sub, abaixo. Então, na parte norte da África tem o deserto do Saara. Aí na porção de baixo ali, quando você sai da área do Saara ali, tem a África subsaariana. E tem uma área ali que vai de leste para oeste, que chama-se região do Sahel. É a área de transição, né? Você está sendo de uma área um pouco mais úmida, de características mais equatoriais, e você começa a entrar no Saara. Então, essa área de transição entre a parte seca do Saara e a parte um pouco mais úmida da floresta equatorial ali, eu tenho a região do Sahel. É justamente uma região ali onde tem uma grande concentração de pessoas, né? As pessoas acabam se aglomerando muito ali pelas condições naturais ali, acaba facilitando para você praticar essa região a pecuária, para você praticar a agricultura, né? A exploração de madeira. Então, o desmatamento, né, vem contribuindo muito para que aconteça ali nessa região subsaariana da África, o processo de desertificação. Além do mais, eu tenho também esse problema aí, né, do solo no Oriente Médio. Nós já vimos ali mais anteriormente ali, nós temos um deserto ali como o deserto da Arábia, né? No noroeste da China também, infelizmente, esse processo é comum. No sudoeste dos Estados Unidos e em várias áreas da Austrália, tá? A gente consegue observar o processo de desertificação. E a arenização, né, nós vemos aí o Rio Grande do Sul como um exemplo. Não esqueça que a arenização e a desertificação são questões diferenciadas, não são iguais. Beleza, galera? Continuando aí. A vegetação e os impactos do desmatamento. Né? Olha só, mundo, biodiversidade. Né? Quando a gente fala de biodiversidade, eu estou querendo dizer o quê? Né? Então, a gente está vendo ali o mapa, né, observando a biodiversidade do mundo. Quando eu falo de biodiversidade, eu estou me referindo, né, àquele conjunto, né, de todas as espécies de seres vivos existentes ali na biosfera. Né? A biosfera é a esfera da vida. Né? E quando eu falo desse conjunto de todas as espécies de seres vivos, eu estou me referindo tanto à fauna quanto à flora. É claro que para a geografia a gente foca na flora, né? Em outras áreas de estudo de vocês acaba focando nessa questão da fauna aí. Mas tanto a fauna quanto a flora, ela possui uma diversidade, né? Uma biodiversidade de espécies, né? Um conjunto de vários tipos de espécies aí, seja ela em escala local, seja ela em escala regional, e como nós podemos observar aqui no mapa, em escala mundial, né? Então a gente observa aqui, ó, né, de acordo com a legenda, países com mega diversidade, né, ou seja, com uma grande diversidade. A gente dá uma grande atenção aqui, pessoal, né, para o Brasil, não só na Amazônia brasileira, né, mas como no Brasil como um todo, né? Então a gente acaba observando, né, se a gente for fazer uma pesquisa e aprofundar mais um pouquinho, que o Brasil é, sem dúvida, o país que tem a maior biodiversidade do mundo, né? Mais de 60 a 65%, né, das espécies de vegetais, principalmente aí, estão aqui no nosso território. E várias dessas espécies aí, inclusive, ainda nem foram catalogadas, quer dizer, várias espécies de vegetais ainda nem foram encontrados ali, né? Então, dizem que na Amazônia pode ser que consiga retirar vegetais para a cura de várias doenças, né, que nós temos aí no nosso planeta aí. Então, a gente dá uma grande ênfase aí, uma grande importância para o nosso território. Mas é claro, né, nós conseguimos observar aqui uma grande biodiversidade também no continente africano, Austrália, né, olha só aqui também no continente asiático, né, no México. Aqui na América Latina, né, tem um grande destaque, né, dessa grande biodiversidade. Essas áreas de laranjinha que nós chamamos de hotspots, né, que são os pontos quentes, né, são os pontos mais quentes do nosso planeta. Né, olha só, área de alto risco de extinção das espécies, né, são prioritárias para a conservação da biodiversidade. Né. Então, é interessante vocês guardarem sobre esses hotspots, né, que são os pontos quentes, mais quentes do nosso planeta. Né. Depois você vê os recifes de corais, que já entra naquela questão que eu falei lá no comecinho da vegetação litorânea, né, que já não entra tanto, né, no estudo da geografia aí, mas que também acabam sofrendo as consequências, né,
dos impactos do desmatamento aí, gerado, sem dúvida alguma, por ação antrópica. Bom, pessoal, espero que, né, tenham entendido aí, né? É uma matéria, tanto esses 3 últimos módulos são é muita coisinha para ficar guardando, mas eu acho que se você pegar, principalmente, pegar o material de vocês, pegar o mapa, né, dos domínios climáticos, com o mapa desses domínios vegetais aqui, fica até mais fácil para vocês entenderem a matéria, né? Os vegetais eles vão se adaptar de acordo com as questões climáticas. Então, se tiver como, né, pega os 2 mapinhos, observa lá as áreas mais quentes ali, as áreas equatoriais, então eu vou ter tipo de espécies vegetais que vão se adaptar àquilo ali, né? Encerro por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Os exercícios eu estou deixando mais por conta do Rafael, né? Então, depois vocês veem com ele aí, né? Mas já vão fazendo os exercícios referente a essa matéria que vai facilitando para vocês. E se tiverem dúvidas, podem me chamar que eu estou aí à disposição, tá certo? Até mais.